Estamos Silenciando ao aqui. vivo, muito bom dia, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio aqui do CSI, o nosso Customer Success Insights, sempre compartilhando e investigando o que destrava o sucesso do cliente. O CSI, para quem não sabe, pessoal, é uma iniciativa aqui da Lunatic Monkey, a IA do CS que transforma as conversas ali de tudo que acontece no WhatsApp em decisões de negócio, em visibilidade para você ter dados e tomar decisão com o que importa. E aqui no CSI você já sabe, né? A gente sempre chama alguns especialistas, pessoas que vivem ali o universo do Customer Success para compartilhar um aprendizado, um framework, né? Conforme a gente vai apresentar um framework hoje também. Então, a ideia é que a gente possa sempre poder compartilhar aprendizados e que você possa aplicar na prática aí dentro da sua operação. Você que está chegando aqui agora, aqui em cima a gente tem o QR Code da nossa comunidade, né? São mais de 500 CS ali falando diariamente sobre dúvidas, né? Melhores práticas da operação. Então já pode ler o QR Code e participar da nossa comunidade. E hoje nós estamos aqui no nosso 14º episódio com o tema da crise ao cliente fiel, um framework anti-churn. Vocês já estão vendo aqui a nossa convidada, Gabi Marques. Seja muito bem-vinda, Gabi, ao nosso CSI. Obrigada, Vini. É um prazer falar disso, porque eu falo que o CS é meio doido, né? A gente tem que gostar de problema um pouquinho. E retenção mais ainda, né? Quando a gente fala de retenção, então é um prazer muito grande estar aqui para a gente poder falar sobre isso. Show de bola, é isso aí. Pessoal, a Gabi, que é consultora e head de CS na Catalysta, vai estar compartilhando esses aprendizados e práticas. Ela que também é consultora, ela que é mentora, então acredito que a Gabi vai estar disponível aqui para trocar ideia com qualquer um, né, Gabi? Seja na nossa comunidade, seja no LinkedIn. Então pode contar com ela para tirar qualquer tipo de dúvida. Pessoal, mandem suas perguntas, mandem o Alu aqui no comentário para saber se já chegou aí no LinkedIn, se vocês já estão conseguindo observar a gente. E podem ficar à vontade para interagir aqui, um papo interativo, podem mandar mensagem. A gente vai estar tirando todas as suas dúvidas. Vamos usar a Gabi, que a hora dela é cara, né? Então aqui a gente consegue usar isso ao nosso favor. Então vamos interagir aqui com ela também, tá? Então, Gabi, o Boa. palco é todo seu, fique à vontade. Vamos fazer. Obrigada. Que eu tô ansioso, né? É um tema assim, pô, um framework Etienne, acho que toda empresa precisa disso, né, Gabi? Tô curioso Olha, para eu gosto, entender gosto como que muito dele. aconteceu tudo isso e como é que você construiu esse framework. Eu sempre falo aqui que eu sou o que mais aprende aqui, né? Eu sempre faço bastante pergunta e tô ansioso para entender o que acontece. Mas antes de começar, Gabi, eu sempre começo com uma pergunta, né? Por que você escolheu falar sobre esse tema, né? Pô, você tem a sua experiência, você é consultora, você é mentora, você sabe, pode trazer N assuntos, né? Por que você escolheu falar isso Uhum. ele hoje? Porque acho que a questão da retenção, né, é um ponto muito específico, é onde eu acabei sempre trabalhando. Eu falo que trabalhar com isso foi uma coisa que vem muito antes de eu entrar no mercado de trabalho. Então, lá atrás, assim, quando eu já eu participava de palestras, enfim, e eventos, aqueles eventos religiosos do carnaval, eu sempre Sim. cuidava dos adolescentes que estavam o da peste, sabe? Aquele que ninguém quer cuidar, eram os que ficavam comigo. Eu falo que desde aquela época eu já cuidava da crise, né, do cliente, né? Então eu já gostava, eu acho que o desafio de você segurar um cliente dentro de casa, eu acho que é um desafio muito legal de fazer, né? E eu aprendo, foi o que eu acabei trabalhando no final, desde do estágio, né? Eu queria já falando um pouquinho da minha história, já aproveitando. Claro. Desde o meu estágio, acho que a primeira vez que eu lidei com uma crise foi, eu estava acho que num terceiro período, eu sou jornalista, né? Então a primeira formação minha de jornalismo, eu trabalhava com assessoria e eu não entendia nada, assim, estava começando, uma cliente ligou, era do CNJ na época, e ela, assim, me descascou no telefone porque ela precisava de uma matéria que tinha que estar lá 10 horas da manhã, era 3 horas da tarde. E assim, do nível eu quero demitir alguém. E aí eu saí Sim. correndo para caçar o jornal na banca na época, isso 2009.
Fui correndo caçar o jornal na banca para conseguir disponibilizar o que ela precisava, enfim. E Uhum. depois acabou que essa situação específica fez com que ela sempre me procurasse quando tinha um problema para resolver. Então, acho que ali nasceu o primeiro A isca, momento de né? retenção de cliente. Acho que foi naquele momento ali que aconteceu, assim, isso há Legal. bastante tempo, né? Então, por isso que. E aí, a minha carreira toda acabou se voltando muito para isso. E eu acho muito bom, porque acho que usar esse framework, que é o que eu quero trazer aqui para todo mundo, é o que eu sempre fiz e sempre funcionou. Né? E nas mentorias eu passo isso para as pessoas que funciona. Então, acho que não tem segredo, e por isso eu vou compartilhar, acho que não tem segredo, fazendo a coisa ali bem feita. Claro que foi uma coisa que eu tive que ir aprendendo com o tempo, a refinar, né? E aprendi com mentores também, pessoas que estavam acima ali de mim também me ajudando. Mas Uhum. depois eu percebi que, nossa, se a gente faz isso aqui, o arroz com feijão direitinho, não tem como dar errado, né? A não ser que a Boa. gente perca o timing, aí não tem jeito mesmo, né? Aí não tem jeito. Deixa eu te perguntar, Vini, eu consigo ver o comentário do Excelente. pessoal aqui? Quando Ah, tiver tá. comentário aqui, se tiver, eu boto aqui. Fica tranquilo que eu vou ajustando Ah, aqui tá, pra porque aqui gente. para mim não tá aparecendo. Tá bom, Show de beleza. bola. Mas vou colocar aqui já a apresentação, Gabi, e aí você vai Boa. me direcionando. Conforme for passando, você me avisa aqui que eu acho que eu sou bom nisso, de passar Uhum. slide. Boa. E depois fica gravado, né? Com certeza. Vai ficar gravado aí pro turma. Tá bom. Show de bola. Bom, pode passar, que essa aí é só a introdução do que a gente vai falar hoje. A ideia aqui é trazer, né, para esse framework todo, por que que reter importa, por que que é importante o cliente estar dentro de casa, né? Porque aonde a gente tem que olhar primeiro, né? O que que as métricas que a gente tem, o que que elas falam, quem são esses clientes, né? Afinal de contas, quem são esses clientes que a gente vai trabalhar com retenção? Eu falo que a gente nunca trabalha com cliente 100% calmo e tranquilo quando a gente está trabalhando especificamente com isso. O próprio framework mesmo, como que eu monto esse passo a passo ali para a gente reter o cliente. Como levar isso para dentro de casa? Esse acho que é um ponto muito importante. Recentemente, um mentorado meu estava comentando que ele criou um sistema para dentro da empresa para conseguir trazer esse radar, né, de churn para dentro de casa, para a empresa. E na empresa eles disseram que, não, mas a gente não quer mexer com isso. Aí eu falei, bom, eu acho que você Uhum. precisa bater nessa tecla, porque se você não mexer com isso enquanto o cliente está lá dentro, você vai ser responsabilizado a hora que o cliente sair, né? Então, é importante a gente saber desde o início, né, ter esse radar para dar Boa. tempo de não perder cliente. Né? Acho que esse é um ponto muito importante também. E a própria mentalidade do CS de retenção mesmo, o foco de retenção, né? A gente sabe que o onboarding ele é muito importante, o ongoing, só que quando ela já está naquele nível, a gente já está com um nível, no nível na parte de retenção, ali na jornada do cliente, a gente já está com desgaste, né? Então, precisa ter uma mentalidade ali muito específica de resolução de problemas e de escuta para a gente conseguir salvar, né, aquele cliente que está ali com a gente. Bom, vamos lá, pode passar. Aqui só vou dar um resuminho do meu trabalho, dessa trajetória, por que caí aqui, por que CS, né? Esse sempre acaba sendo uma dúvida quando você vai explicar para as pessoas, porque trabalhando com a parte de comunicação, né, de PR, acaba que a gente sempre tem um contato muito direto com o cliente. E lá atrás não existia CS, né? CS com o nome de CS. Acho que a Robs falou isso, eu participei também da live dela, ela tinha comentado isso, né? Sou CS desde onde existe CS. E eu sempre atendi grandes contas, sempre. E grandes contas geralmente Boa. são projetos complexos, né? Eu nunca trabalhei com uma coisa que, é, eu faço isso aqui exatamente igual para todos os clientes. Não, geralmente o cliente grande ele pede o que ele quiser,
e ele é atendido, porque a empresa quer reter aquela conta, né? Então, são sempre clientes que são complexos, que são tem muito detalhe. A Petrobras, ela está aí em primeiro lugar, porque ela foi o projeto que eu trabalhei por 5 anos, exclusivo com eles, na Lava Jato. Então, eu trabalhei Legal. com crise, por isso da crise ao cliente fiel, eu trabalhei com gestão de crise por 5 anos junto com eles. E era assim, era o caos completo, não do projeto em si. Graças a Deus o projeto ele era redondo, mas era tudo muito rápido, tudo mudava muito rápido. A gente precisava passar informação muito rápido e qualquer coisa que saísse da linha do contrato e do que precisava, justamente porque a gente estava lidando com uma empresa de capital aberto, uma empresa que estava no olho do furacão político e econômico do país. E para você ter uma ideia, já aconteceu logo no início, de ter um erro num relatório que a gente enviou, e a Graça Foster, que era presidente na época, ela Sim. queria que demitisse todo mundo, né? Então, assim, não quero saber. Então, era um nível de complexidade absurdo, de pressão absurda. Eu, na minha época, da minha escala 6x1, inclusive, Petrobras foi essa, porque o trabalho era 24/7, eram 24 pessoas na equipe, eu liderava um dos times, que era o time da tarde, né, que a gente dividia em turnos, mas era uma equipe de operação ali muito complexa para lidar com a complexidade que era trabalhar com a Petrobras naquela época, né? Foi de 2014, que foi quando começou a Lava Jato, até 2019. E foi aí que eu comecei a entrar mais para a parte de liderança de time no atendimento, né? Na época, né? Coordenadora de atendimento e operações, né? Na época era assim. E com esses clientes que estão ali, muitos outros, mas eu resolvi citar alguns, cada um acho que tem um exemplo ali importante de implantação, de retenção, etc. E meu foco sempre foi mais B2B SaaS. Ele é a empresa de tecnologia que é um ponto muito importante. Quando a gente trabalha com SaaS, o software ele não vai gerar valor sozinho. Então, ali é mais importante ainda você ter um time atendendo, entendendo qual que é o valor que você tem que gerar para aquele cliente Uhum. e gerar realmente esse valor para esse cliente, né? E ao longo do tempo, o time foi crescendo, meu time foi crescendo, foram aí quase 100 colaboradores depois como gestora. Depois disso, foi que eu fundei o Método Gama, para poder fazer a consultoria, mentoria de liderança e de CS. Hoje eu sou professora de gestão de crise no MBA de governança, sou head de CS também na Catalyst e sou sócia deles também, mãe da Clara e da Tainá, que eu acho que não dá para fugir, a gente nunca fala de uma trajetória só É uma só, profissional, a né? gente é mais do que isso, Isso. né? E meio maratonista também, porque essa é uma das coisas que mantém a minha sanidade para eu conseguir fazer tudo isso. Se não Então, fosse a aí é um maratona, pouquinho no, né? meio maratona. A maratona vai chegar, mas não ainda, porque com 2 crianças pequenas é difícil. Mas, enfim, é um pouquinho do que eu fiz, do que eu faço e que foi construindo o que hoje eu sei, né? E por que isso é importante? O primeiro ponto que a gente, enquanto CS, precisa entender é que a gente está falando de dinheiro. A gente nunca está falando do cliente estar feliz ou triste, a gente está falando de dinheiro. Então, faturamento da empresa, estratégia. Então, quais foram os dados que eu trouxe aqui? Aumentar a retenção em 5% só pode elevar eu coloquei todos os dados e depois eu vou mandar o link para vocês, tá? Das fontes que eu utilizei. Pode aumentar o lucro da empresa de 25% a 95%. Por que de 25 a 95? Vai depender do ticket médio, do quanto de produto que Gente, tem, no caso de sites, às vezes quantos módulos tem para apresentar. Mas um cliente satisfeito, ele está pronto para comprar mais, né? Sempre. Então, às vezes, é aquele cliente que a gente vai fazer um esforço muito grande, e esse tem que ser sempre o nosso argumento quando a gente trabalha com retenção, porque às vezes não dão valor para nosso alarme, né? Ah, você está sendo muito alarmista, mas às vezes é esse cliente que você vai segurar que depois é o seu maior comprador, vai ser o maior ticket e etc. E um novo cliente ele vai custar de 5 a 25% mais do que reter um cliente. Então, além do fato de que um cliente ficar mais, você ganha mais,
o novo cliente ele vai custar muito mais do que aquele que ficou dentro de casa, né? E esse dado da Harvard, eu acho que ele é muito importante para a gente conseguir, inclusive, medir isso, assim, de que não adianta a empresa fazer um esforço absurdo de venda se às vezes no onboarding o cliente está indo embora. Né? Tem o estudo, se eu não me engano, aqui da Rivo também, ele fala isso, ó, 20% saem por onboarding ruim. Então não adianta você ter um gasto muito grande de onboarding, de venda, né? O CAC, né? A marketing, enfim, tem um gasto muito, muito grande até a venda ser feita, principalmente quando são vendas complexas, porque o tempo de venda é maior, né? E se às vezes o onboarding é ruim, tá no próprio onboard já era, você perdeu o cliente, você vai ter esse custo todo de novo, né? E aí os dados, assim, né, vamos dizer, negativos, né? Metade, pelo menos, dos clientes, né, na pesquisa da Rival, trocam de fornecedor por mau atendimento. Então, hoje, a gente tem uma oferta no mercado absurda de tudo, né? Então, a gente tem um monte de plataforma que faz um monte de coisa. Então, meu filho, atendeu mal, tchau, eu vou embora, né? Uhum. Então, esse é um ponto que a gente precisa considerar. E, de novo, se o cliente vai embora, é dinheiro indo embora, né? A Microsoft trouxe esse estudo também de que, e isso aqui eu acho que se perguntar para qualquer um que esteja aqui, né? Eu acho que é básico da gente saber que 96% dos consumidores, né, do mundo, globais, eles acham que o atendimento é importante para a fidelidade na marca. Então, se não me atendeu, pode ser o melhor produto, eu não vou comprar mais. Né? Então, o atendimento, né, o que a gente faz no final das contas, ele é compra, ele é dinheiro que está entrando ou deixando de entrar, né? Ou você está perdendo, ou você está deixando de ganhar muito dinheiro com o cliente nessa parte do atendimento. E a chance, né, de você vender para um cliente que já está dentro de casa, ela é muito maior do que você vender para o cliente novo. Então, se o cara está satisfeito, ele vai querer comprar mais coisas da sua marca, né? Isso é uma coisa que, né, eu acho que assim, loja, quando você vai, enfim, marketplace mesmo, né? Cada um às vezes tem um preferido. Se você gosta do atendimento, se a coisa dá certo, você vai voltar e vai sempre estar funcionando ali, né? Para que eu vou mudar? A chance da Sim, pessoa ficar é muito maior. Pode passar, Vini. Se quiser comentar também, fica à vontade. não, pode mandar bala. Tô aprendendo. Bom, vamos lá. E aí, né, falando da ação, né, o que a gente faz? Eu acho que o primeiro ponto é a gente olhar para as métricas, né? Quais são os sinais que o cliente já está enviando, né? A Lunatic faz isso muito bem, né? Que já consegue ver os sinais no comportamento ali do dia a dia do cliente, né? Então, quais são os sinais que a gente precisa olhar, né? Onde a gente precisa olhar? As métricas de satisfação, que geralmente é NPS, CSAT, elas podem dar o indicativo, né? Mas tem um ponto importante: o NPS ainda tem uma taxa de aderência muito baixa, né? De 20% ali a 40%, a depender do produto, né? Do mercado. Então, a gente acaba não conseguindo ter já essas métricas de satisfação no envio de um NPS em si, né? Inclusive, a melhor taxa de NPS geralmente é pelo WhatsApp, né? Você sabia, né? Ô, Gabi, sim. O que a gente tem feito aqui, a gente não usa o NPS, a gente criou um chamado NSS, Net Satisfaction Score. A gente analisa o comportamento Isso. das mensagens e em tempo real a gente consegue dar esse nível de satisfação e mostrar quem está satisfeito e quem está satisfeito ao longo do tempo. Muito provocada por esse argumento que você trouxe aí. Porque não tem resposta, e às vezes a satisfação está justamente no que o cliente diz. Às vezes está Sim. no que o cliente não diz, né? Mas muitas vezes está, né? Um outro dado que é importante a gente trazer é o engajamento mesmo, né? A frequência de uso, né? Que tem gente que usa o WOW, que é o uso semanal, o MAU, que é o mensal, enfim, no caso de principalmente CSAs, como que você como que você geralmente sabe que está agregando valor do seu produto? O cliente está acessando a minha página, ele está utilizando a minha plataforma, ele está em comunicação com os meus CS aqui dentro, então eu sei que ele está enxergando valor porque ele está aqui trocando com a gente, né? E tem um ponto também financeiro contratual, que eu acho que é muito importante a gente trazer, de renovação, tempo de contrato, geralmente quando o cliente tem um tempo longo de contrato, pode ser que ele esteja cansado, ele esteja querendo alguma coisa diferente, então agregar valor ali é muito importante para reter ele, né? Se ele está um tempo,
ele pode estar satisfeito, mas pode ser que ele esteja cansado. Então, é importante a gente também olhar bastante para esse atraso de pagamento também, né? Enfim, está perto de vencimento, acho que é um dado bem importante da gente ter para construir esse health score ali também. E aí, um dado que e aí a gente não vai conseguir ter aqui é a percepção de quem atende aquele cliente, né? O que o dado, e o dado em si, né, ele não gera resposta, ele gera pergunta, né? Um NPS 8, ele não me diz nada, né, 80, sei lá, né, de 0 a 10, 8. Um cliente que me respondeu 8, ele não está me dizendo nada, ele está dizendo que ele não está tão satisfeito, mas você não sabe por que, que ele não está tão satisfeito, se é porque ele não está usando muito, por quê? Né? Ele gera mais perguntas, ele é um indicativo de que tem algo a ser observado. Né? Então, quem transforma esses dados em ação é o CS. É nosso papel olhar para o que já tem para conseguir ter alguma ação. Então, o primeiro passo é sempre olhar para as métricas. Vamos lá, pode passar. E aí, quem que é esse cliente? A gente tem 2 tipos de cliente. O cliente sumido aí, Vini, eu não sei se você vai conseguir colocar um videozinho da Sheila sumindo. Não sei se vai aparecer aí. Você passar o mouse na frente do... Volta ali. Vê se você consegue passar o mouse. Não consegue? Não consigo, não, porque ele tá só refletindo Ah, ele aqui. ficou estático, né? Ai, que pena. Mas, enfim, imaginem que Mas é eu, a eu Sheila conheço, eu sumindo ali. conheço esse emoji aí, eu conheço. Ela vai sumir. Eu tinha vários exemplos de clientes que sumiriam ali, de personagens que somem. Eu falei, eu peguei um antigão, né? Mas é porque eu gosto dessa imagem dela desaparecendo ali. O cliente é sempre um CPF, ele não é a empresa, é uma pessoa que precisa de atenção. Às vezes, quando a gente tem muito stakeholder numa empresa, no cliente, né? A gente tem que, obviamente, primeiro mapear quem que é o sponsor, o champion, né? Quem que é o principal cliente, mas entender o comportamento das pessoas ali dentro, mapear quem são esses clientes, como eles são, e naquele momento de retenção a gente só tem 2: o que sumiu e a gente não sabe o que está acontecendo. Esse é o que mais me assusta, tá? O cliente sumido, ele me dá muito mais medo do que o com raiva, porque o com raiva, ele ainda está te dando uma chance, ele está te falando o que está acontecendo. O que sumiu, às vezes, Importante, já né? desistiu, ele só não te avisou. Isso, Né? Às exatamente. vezes ele já sumiu, ele só não falou nada para você. Então, E esses são os esse, e dois esse, tipos e de esse cliente a cliente com abordar. raiva também, Gabi, esse cliente com raiva é uma excelente fonte de insight para dentro da empresa. É ele que vai mostrar muitas vezes o que talvez a gente não consegue enxergar, né? Exatamente, é isso aí. Ele é um cliente que às vezes vai te dar muito mais insumo de melhoria de produto Isso. que qualquer pesquisa que você vai fazer externa, entendeu? Eu vou rodar uma pesquisa de melhoria do experiência. Não, às vezes é o cliente com raiva que quer te matar. É esse que vai. Por isso que eu tô tão meio vermelhinha hoje, assim, porque esse ajuda bastante. Mas a abordagem desses clientes, ele precisa ser bem diferente. Eu nem sei se eu posso citar todas as empresas nos cases que eu vou falar, mas enfim, entendam que é uma daquelas que eu falei ali em cima. E aí vamos falar primeiro do cliente sumido. Vamos lá ali na próxima. Acho Cliente uma aguinha sumido, aqui. vamos lá. Cliente sumido, nós não sabemos o que aconteceu, né? Ele está muito satisfeito com o quê? Né? Ele está analisando concorrente, às vezes o cara já está contratando, você não sabe. Se você É, deixou ele sumir por muito tempo, às vezes ele já está no processo de contratação, você só vai descobrir quando ele mandar um e-mail assim, olha, estou cancelando o contrato. Né? Às vezes, também, dependendo do seu produto, você tem o cliente que está satisfeito tocando a vida. Às vezes tem cliente que é justamente por ele estar satisfeito que ele não vai te encher o saco. Mas você tem que ter certeza que ele é esse tipo de cliente. Por isso eu fiz questão de colocar ali. Eu tinha uma cliente que ela, assim, ela só aparecia quando ela queria gerar um relatório pro CEO lá da empresa, e aí ela queria juntar, acabou gerando uma ideia de produto que ela precisava juntar 3 painéis ali diferentes, informações diferentes para levar para o. Ela só aparecia de 3 em 3 meses nesse momento. Mas ela não era a usuária principal, ela era importante, mas ela era assumida que, tipo, você sabe que ela vai aparecer naquele momento, e aí eu até já, prevendo isso, eu já conseguia mandar as coisas para ela antes. E aí, pronto, a pessoa vira até promotora só por você ajudar um pontinho ainda, porque você sabe que a cada 3 meses ela vai aparecer, então eu sim. já ia assim.
Então, o cliente que está sumido, o que, que a gente tem que fazer? Sair totalmente do óbvio. Perguntar, vamos marcar uma reunião? Só isso não vai funcionar. Então, é entender primeiro como que seu produto ajuda na estratégia de negócio dele, né? Como que o seu produto ou seu serviço ajuda, né, na estratégia de negócio dele, e entregar além desse esperado. Então, se o produto entrega X, cara, bola um jeito de gerar mais valor naquilo que você está entregando, né? A chamada para uma conversa, ela vai acontecer do tipo, eu quero entender, mas pergunta a opinião, quero saber o que você acha de tal coisa, mas o principal ponto é tentar chegar nele por vias que não seja só quero um Uhum. feedback, preciso de um feedback. E aí, dando um exemplo de uma situação que aconteceu, eu tinha entrado há pouco numa empresa anterior, estava trabalhando com uma conta grande, que inclusive a logo dela é dessa cor que a gente está aqui no fundo, uma de cerveja, e eles estavam super sumidos. E uma das minhas missões era isso: o cliente, a gente não tem contato com o champion, a gente não tem contato com o sponsor, e a gente não sabe o que fazer. O que eu fiz? A gente tinha uma entrega que era muito boa, mas, enfim, não acessava, ninguém respondia. Eu sabia que eles precisavam, que eles tinham metas anuais, o pouco de informação que às vezes a gente tem do cliente. Eu sabia que eles tinham as metas anuais da parte de reputação, né? Que eu sempre foquei muito na parte de reputação de marca. E aí eu fiz uma construção de meta para aquele ano. Eu peguei os dados históricos dos 2 anos anteriores, construí uma meta e falei, baseado nisso, vocês poderiam investir naquilo ali, fazer de tal forma, de isso e aquilo, e aí com esses dados, a meta que você pode se basear é tal, e eu queria saber o que você acha, se faz sentido para vocês. Na mesma hora, a mulher me respondeu. A pessoa que estava sumida há meses, na mesma hora ela me respondeu. Então, e por que isso? Porque eu saía do óbvio, eu não mandei para ela um link com um Boa. relatório, eu não mandei para ela o dado do mês, não, eu fiz um estudo, aí o sucesso tipo a gente sair desse óbvio, dessa caixinha, né? Fiz um estudo, aí ela quis marcar reunião, partiu dela, vamos marcar reunião que eu quero entender mais como você pensou sobre isso. Abrir tudo lá, deu um trabalho danado, e dá. Ir atrás de cliente sumido dá trabalho, porque você tem que fazer uma análise além do que ele está esperando para ele te dar atenção. Não adianta você, né, chegar com óbvio ali, flores e chocolate, sabe? Hoje no Dia dos Namorados, não adianta você chegar, você tem que fazer além do óbvio se você quer atingir aquela pessoa que não está te dando atenção. E então, esse é um ponto principal ali para a gente conseguir atenção e aí falar e ter o feedback da pessoa, né? Aí vamos para o próximo, que aí a gente vai. Estou tentando controlar aqui da questão do horário para a gente Não, manda bala. fazer, para a gente conseguir fazer em 1 hora. Mas o que esse cliente sumido, ele, antes de eu chegar no cliente que está bravo, o cliente sumido, ele é importante que mesmo que a gente não consiga inicialmente uma reunião, às vezes só o primeiro feedback do te mandei um e-mail, da pessoa responder o seu e-mail, ele já é um bom indicativo, né, de que aí você está retornando. Às vezes você tem que se esforçar ainda de outras formas, trazendo outras informações, mas no geral, nesse tempo todo de experiência, quando eu consigo, não, meu produto serve para isso aqui, eu consigo, além do quadradinho que o meu produto já oferece, pesquisar, abrir mais a minha cabeça e trazer informações que o cara às vezes não tem, vai fazer ele me dar atenção de alguma forma. E isso funciona super, né? Então, eu acho que esse é o ponto, é a gente conseguir sair da caixinha Boa. do tipo, Excelente. mas meu produto não faz isso. Cara, mas só se você falar que você está atento ao como o meu produto é um entre as coisas que compõem o valor do trabalho, né? Isso já faz uma diferença muito grande. Pronto, agora pode passar. O cliente raiva, né? O Hulk, o raiva do Divertidamente, enfim, tem vários personagens que podem dizer como que ele é.
ele parece que tudo é um problema para ele quando ele está bravo, né? Então, quando é produto, então, nossa, o produto é uma merda. Não, quanta coisa que eu já escutei em reunião. Então, tudo é uma merda, tudo tá ruim. E sim, ele está Uhum. insatisfeito e é direito dele achar que tá tudo ruim. Por mais que você tenha feito 90% das coisas boas, esse não é o momento, né, de olhar para isso agora. Pode ser que, inclusive, ele já tenha. Isso é um ponto bem importante, tá, gente? Que às vezes ele vai ficar mais puto ainda porque ele não achou nada no mercado que vá trazer o que você traz ou que era mais caro e não deixar ele comprar. Existe isso também. Às vezes ele já foi na concorrência, achou ruim, então ele precisa, tipo assim, eu vou ter que me virar com essa galera aqui porque eu não vou ter outra opção, sabe? E tem o que tá com raiva porque algum erro nosso gerou um problema interno para ele. E E aí, esse, inclusive, é um cliente que está com raiva, assim, ele vai personificar em você, porque tipo, ele foi chamado a atenção, algo aconteceu por falhas da sua empresa e acabou ele sendo Responsabilidade responsabilizado porque dele. ele não viu, né? Acontece muito. Então, assim, são ali três formas da pessoa chegar para você e é importante a gente ter isso em mente para poder mapear, até porque se o cara foi responsabilizado por um erro nosso, a gente precisa pedir desculpa desde o início. Eu não tenho o que falar, sabe? Na aula de gestão de crise, eu falo muito isso. Tem coisa que não tem o que falar, o que justificar. É tipo, abaixa a cabeça, pede desculpa e fala que não vai fazer de novo. E torce para a pessoa aceitar, porque às vezes, né, realmente, às vezes é um erro muito grave, às vezes é uma falha, é um erro de. Como eu falei, no final das contas, a gente a gente está lidando com dinheiro, às vezes a gente apresentou um relatório que, pô, impactou o financeiro lá na ponta. Nossa! Então, assim, e nesse caso a gente precisa, primeiro ponto, né? Eu acho que depois eu vou falar sobre isso. Eu acho que não personificar. Eu coloquei isso aqui, né? Não leve para o pessoal tudo que chega de um raivoso precisa ser despersonalizado. É aquele momento que você vai colocar um escudo de ouvir só, né? Primeiro escutar, né? Não justificar, deixar aquela raiva sair, apresentar. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas assim, toda raiva ela se dissolve com ação e responsabilidade. Então, já que hoje é o dia dos namorados, né? A gente vai lá, o namorado fez ou a namorada fez alguma coisa. Adianta pedir desculpa só? Não, não adianta. Você precisa fazer diferente, amigo. Então, se o cara tá com raiva e ele entrou em contato com você para né, para trazer essas questões, o mínimo que você tem que trazer é ação e responsabilidade de que aquilo vai ficar diferente, né? A confiança ela vai se reconstruindo conforme a gente vai cumprindo com o que prometeu, né? E aí, beleza, como fazemos isso agora? Vamos lá. Eu acho que, só um comentário, Gabi. Essa Uhum. apresentação do plano, a definição de prazo, ela é fundamental, porque a pior coisa, além de ser o cliente com raiva, é quando ele está com raiva e você some. E você que some, você que vira o Aí CS você que só. sumido. Você vira o CS sumido e não dá um parecer, não dá uma justificativa, porque pelo menos quando eu te escuto, né, tenho uma escutativa, entendo o seu problema, levo internamente, te trago uma posição, um retorno, né, nem que, ó, não vou conseguir resolver o seu problema, tem um roadmap aqui a ser seguido, mas eu tenho uma previsão aqui de X, enquanto isso a gente vai fazendo isso, a gente ganha isso. Então, essas Já alternativas, né, acabou de finalizar a live agora. Mas é isso. e É esse isso. retorno é fundamental, porque se você some e não fala nada, cara, acho que é a pior coisa, né? Acho que o silêncio por parte da empresa, do CS, Uhum. ou pior, você assumiu um compromisso de entrega de prazo e não retornou, não deu retorno para o cliente, isso gera uma desconfiança, ele já está raivoso, ele fala, pô, Sim. não consigo confiar, você já me prometeu 3 vezes, isso aqui não aconteceu, você não me retorna, você me deixa falando sozinho, então isso vai desmanchando aquela relação, né? Então o que era para ser uma É. gestão de crise talvez se tornou uma crise maior ainda, né, cara? Vira uma crise maior ainda. E é um ponto importante que você falou agora, até para trazer. Quem é líder aqui, se tiver algum líder de CS, às vezes o CS Júnior ou o pleno, ele ainda vai ter dificuldade de lidar com essa reclamação. Então, pode ser que o cliente, o CS, agora eu estou falando um ponto de vista de líder, tá?
Mas pode ser que você vai dar um cliente que está ali em retenção para uma pessoa. Não, o problema não é ele ser júnior, só, sabe? Mas às vezes é alguém que tem dificuldade de lidar com essa crítica. A gente tem que ter isso mapeado também enquanto líder, né? E aí o CS ele vai evitar estar com aquele cliente porque ele quer evitar aquele conflito, porque ele não sabe lidar com conflito. Então, isso também é treinamento. Lidar com conflito é treinamento, né? Então, e aí é uma coisa que a gente, enquanto líder, a gente precisa trazer isso também. Não coloquei isso em slide nenhum, estou falando que eu acabei de lembrar aqui, já aconteceu, Sim. já tive esses casos da pessoa, e a gente tem que estar muito, enquanto líder, tem que estar muito aberto para conseguir ajudar, do tipo, não, eu vou entrar com você. E principalmente, até a pessoa, eu falo que eu construí casca, sabe? Essa casca de ouvir qualquer coisa e acabou. Eu sei que não é comigo, eu sei que está ali, mas esse é um ponto importante para não acontecer isso que você falou. Porque às vezes a gente coloca na mão assim, é só seguir isso aqui, assiste a live da Gabi, vai saber o que fazer. Às vezes tem uma questão emocional que a gente precisa trabalhar, porque essa casca dura assim de lidar com essa reclamação, porque de fato tem né, no bom português tem gente que é grossa, tem gente que ela quer assim, nossa, eu já tive reuniões assim, eu não, mas assim, de acontecer comigo não, mas já tive reunião que eu tive, por desrespeito, eu saí da reunião, porque o cliente me desrespeitou. Já teve situação que eu vi o cara lá desrespeitando a menina começando a chorar. Olha só quanta coisa que tem. Mas, assim, O por nível, isso né? que lidar com retenção, ela tem uma pegada de inteligência emocional ali muito grande, Pô, né? isso Do tem. corte, né? Que sim, aqui a gente está falando do que está dentro do nosso controle, mas não está dentro do nosso controle o que a pessoa vai falar para a gente, né? Então, essa casca, assim, ela é treinável e é importante a gente ter isso em mente quando tem uma equipe de CS que a gente vai precisar e que às vezes vai ter gente que já tem essa cascadura não vai ligar e tem gente que realmente vai ter mais dificuldade, a gente vai ter que trabalhar mais junto, né? Mas vamos lá, vamos. Só trazendo um pouquinho das interações que teve aqui no comentário, Gabi. A capitã falou aqui, ó, o cliente com raiva tá super pronto para dar feedback. Ele quer ser ouvido e no fundo ele sempre quer saber o que se ele disse foi ouvido ou implementado. Sim. Verdade. Já recuperei gente que só de Uhum. avisar que teve o update de produto que o cara queria. Dá para recuperar cancelamento só dando retorno para a expectativa das pessoas. Foi aquilo que a gente falou, Sim, né? A sim. Tamires aqui concordou literalmente com isso. Tem a técnica do É buquê de isso. flores, essa eu não conhecia. O, quanto maior o erro, maior tem que ser o buquê de flores para compensar. O cliente valoriza o esforço que exige no retorno. Legal isso. É, é isso. Show de Muito bola. O bom. CS não pode dar ghost. Exatamente. Silêncio de. É isso. É isso mesmo. Sempre Vamos retornar. que vamos. E aí, Então, nesse, cliente com raiva nesse aqui. ponto, as ferramentas de gestão fazem muita diferença, porque dependendo do tamanho da carteira, esse retorno, justamente para a gente não perder o cliente, ele precisa estar sendo acompanhado numa ferramenta de gestão, né? Eu vou além, Gabi. Como que a gente consegue identificar essa raiva antecipadamente? Como é que a gente consegue prever que aquilo ali está gerando um desgaste, né? Então é muito isso o desafio aqui da Lunatic também, de trazer essa previsibilidade, analisando esse Uhum. comportamento para que identifiquei uma frustração, já resolvo de imediato, antes que aquilo ali se acumule, se acumule, se acumule, para que aconteça essa crise como um todo. Uhum, exatamente. E aí, como eu falei que você deu spoiler lá do passo a passo, Eu do nem tinha framework, visto, é tá? Eu nem justamente tinha isso, visto. viu? O primeiro, eu vou detalhar melhor todos eles, né? Mas um é a escutativa, né? Realmente, assim, eu já vi muito acontecer muito o cliente começa a falar, você quer justificar, né? Dá uma vontade, às vezes, quando você sabe até que não está errado, você quer Da justificar, mas abafada. não é momento. Às vezes é momento de primeira reunião de feedback, ou que o cliente sumido apareceu, ou que é um cliente que quer reclamar e que não está aguentando mais, é ouvir. Né? Eu até coloquei uma proporção aqui no geral da gente, tipo, 70% ouvindo e 30% falando. Legal. Talvez até menos, dependendo, né? Porque às vezes a pessoa ela quer desabafar até em você. Eu já ouvi uma vez isso de um cliente também, ó, Gabi, não é nada contra você, mas você é uma personalização da empresa agora, então eu preciso
falar para você tudo que eu estou sentindo agora. A pessoa blá, 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 vai, assim, uma sessão de descarrego ali naquele momento, né? Então, ouvir é muito importante. Um outro Perfeito. ponto, e aí eu acho que eu ativo o meu lado jornalista nesse sentido, é você ter curiosidade. Aquela reunião, aquele momento que você tem com o cliente, depois que você conseguiu, né, reter a atenção dele, mesmo que seja para reclamar, é uma oportunidade muito grande de você tirar mais informação possível daquele momento ali. Eu acho que é esses 30%, pelo menos ali uns 15 vai de perguntas de especificidade, de que mais, tem mais alguma coisa, me detalha melhor sobre isso, né? Porque a pessoa, quando tá com raiva e ela tá dando um feedback ruim, né? Na crise, ela tende a generalizar muito, né? Como eu falei, parece que está tudo ruim. Então, quando ela está generalizando, está falando que porque o produto é uma merda, exatamente em qual parte? Tem alguma coisa que você use? Ou não, está tudo ruim, né? Mas e deixa. Eu abro geralmente a reunião, essas reuniões falando assim: olha, eu pedi essa reunião porque eu quero te ouvir, então seja o mais crítico possível, porque é isso que vai te ajudar me ajudar a resolver seu problema. Essa é a frase que eu geralmente abro essas reuniões. Seja o mais crítico possível, porque é isso que vai me ajudar a resolver o seu problema. E aí a pessoa vai dar mais detalhamento e ela sabe que se eu estiver perguntando é porque eu quero esse detalhamento para resolver com ela, né? O plano de ação e, por último, o follow-up, que é justamente o não sumir, que a capitã falou ali também, né? Não dar ghost. Depois da reunião, a gente tem muita coisa para fazer. A reunião é o primeiro passo, né? Pode passar, Vini. A Sandra falou exatamente isso, mas muitas vezes somente apresentando o roadmap, mostrando o ponto de melhoria apontado para ele, já resolve. Show de bola. Gostei desse framework. Muito legal. Vamos lá. Aí o detalhamento, né? Como eu falei, estabelecer uma conexão. Às vezes a pessoa não te conhece, se você está começando a assumir aquela conta. Eu sempre peguei os clientes que estavam com eu falo que eu sempre consertei avião com ele no ar, né? Sempre peguei o cliente que eu entrava para fazer retenção nas empresas. Então, eu pegava o cliente, a bomba já estourando. O cara já chega para mim, tipo, eu nunca te vi, já te odeio. Era assim. Então, como que a gente estabelece conexão nesse primeiro momento escutativo? Como eu falei, eu sou a personificação da solução do seu problema nesse momento. Então, ele precisa ver você como essa pessoa. E aí, a frase que eu falei agora, né? Então, eu sempre faço essa frase, porque para eu conseguir te ajudar a resolver seus problemas, então, seja o mais crítico possível, não interromper, não justificar, confirmo que você está entendendo do que a pessoa está falando, né? De novo, falei, não levar para o pessoal. Mas confirme, então você falou para mim que quando você tenta acessar não funciona, ou quando você liga para entrar em contato, ninguém te responde, se ele fica um tempão. Enfim, estou generalizando os exemplos porque não sei qual que é o setor ali que vocês vão estar atuando, mas a escutativa ela é principalmente isso, não se preocupar com mais nada além de saber tudo que o cara tem para te falar. É isso. E quando ele achar que ele acabou, você até pergunta: tá, então eu entendi tal e tal coisa. É isso? Tem alguma coisa a mais? Às vezes ainda tem mais uma coisinha que ficou para trás na hora que ele falou. Eu sempre gosto de checar isso também. O outro ponto, né, nesse momento, é a curiosidade, né? Então, cada resposta que o cliente dá é uma pista da raiz do problema, não necessariamente a raiz do problema, porque às vezes nem ele sabe o que está acontecendo direito, ele só sabe que está ruim, né? Às vezes o cliente ele fala assim, não, porque eu não estou tá, mas como é que você usa, para que você usa, como que eu tipo, ter essa curiosidade, né? E de explorar para tentar chegar na raiz ali do problema, que às vezes o cara vai falar que é um layout, no final das contas, ou ele vai falar que é o produto inteiro, às vezes ele só queria um layout diferente para ele apresentar quando é produto, né? Então, explorar é muito importante, ter essa curiosidade, assim, do tipo, cara, é a oportunidade que eu tenho de falar com essa pessoa aqui e ter o máximo de informação possível, porque eu não sei se ela vai querer sumir de novo depois daqui, então eu preciso aproveitar esse momento, né? E acho que acho que se demonstrar interessado também, né, Gabi? Porque só ficar calado lá, ouvindo falar e terminar, tá bom, vamos nessa, tchau. Então, essa reciprocidade, esse interesse, né, essa pergunta, essa preocupação, né, isso fala muito também. Isso são relações humanas, né? Então, a curiosidade não só de entender o problema, mas de se demonstrar ali que
ele está preocupado e quer buscar, de fato, entender para resolver o negócio, faz a diferença. E nesse caso, entender o produto também é importante, né? Porque às vezes o cara te contratou uma solução e que você não vai conseguir resolver o problema dele. Porque ele contratou com uma expectativa e o negócio era outro. Mas às vezes, nesse meio do caminho, você descobre que o seu produto ele consegue gerar valor em outra coisa para o cara. Nessas conversas, nossa, a quantidade de oportunidade que tem tá com aquela pessoa ali, né? Ela faz muita diferença. Então, descobrir, e aí um ponto importantíssimo, descobrir qual que é a expectativa real do cliente. Então, ok, você fez, né, fez todo o resumo ali, né? Passou, a gente vai falar do plano de ação, deu os prazos, e tá, qual que é a sua expectativa a partir dessa reunião? Essa é uma pergunta importantíssima para o final. Às vezes o cara quer que a coisa se resolva em 3 dias e você sabe que não vai resolver. Principalmente quando envolve desenvolvimento, né? Eu sempre falo, gente, desenvolvimento, eu não posso dar prazo para você. Eu não sei quanto tempo leva. Uma coisa pode levar 2 horas. Eu gosto de dar o exemplo do botão. A gente acha que trocar um botão do verde para o laranja vai ser rápido, e às vezes é um desenvolvimento absurdo que o cara vai ter que fazer. Então, eu não posso dar prazo pelo trabalho dos outros. Mas eu te prometo que eu vou te dar o prazo que o responsável vai ter, né? Mas entender qual que é essa expectativa para poder já dar uma calibrada no início, né? Então, às vezes, o cara está com uma expectativa que o problema dele vai se resolver em tanto tempo, e olha, a gente. Eu vou voltar com você com os prazos disso na data X ali. E a gente acredito que em tanto tempo ali, nessa janela de tempo faz sentido para você? É uma coisa que a gente consegue ligar até ali, até para você entender quando levar isso para dentro de casa, quanto tempo, qual a urgência que você tem que dar para a questão, porque sempre vai chegar, quando tem desenvolvimento, vai chegar, mas tem que entrar para o backlog, porque isso não está no roadmap, porque isso vai não sei o quê. E aí, quando você vê a prioridade do seu cliente, que você sabe que está reclamando, vai lá para o final da fila e você não vai conseguir resolver o problema. Então, a minha expectativa é muito importante. Vamos lá. Agora, finalmente, o plano de ação. Esse plano de ação, gente, eu estou dando um exemplo dele aqui, mas eu vou compartilhar com vocês o link. Eu tenho o link que eu uso ele nas minhas mentorias, e aí vocês podem fazer uma cópia e usar no dia a dia. Eu abro, o que eu geralmente faço quando é o caso desses clientes, eu monto o plano de ação junto com ele na reunião. Compartilho a tela, tudo que ele fala que está de problema, você vai colocar ali como ação que o cliente pediu. E aí o detalhamento é aquela especificidade ali, ó. Deixa eu montar junto com você. Um Excel básico. Eu aprendi com um diretor meu que era engenheiro. Eu amava trabalhar com engenheiros, que eles me davam muitas coisas práticas, né? Para quase qualquer problema, abre um Excelzinho ali, um Google Sheets, joga ali coluna ação, detalhamento, responsável, prazo, status, pronto. E ali você vai ter a ação, né? O que tem que fazer, mas o que exatamente, né? Qual que é o detalhamento daquilo. No início com o cliente, você pode só resumir, mas isso aqui precisa virar um plano de ação, como o Vini tinha comentado, né? E um ponto importantíssimo, responsável nunca é área, é pessoa. Se você não der, principalmente se é uma empresa grande, se você não der CPF para o dono da ação, ninguém é dono da ação. Então, se o responsável geralmente vai ser o líder da ação, né? Então vai estar o nome do cidadão ali, porque se aquilo ali não funcionar e o cliente cancelar por aquilo, vai saber que não é da tua área, porque quando você não tem isso, tudo é o CS, né? O cliente saiu, porque o CS não mapeou, porque o CS não viu não sei o quê, porque o CS não resolveu, porque o CS não correu atrás. E aí, quando você tem isso aqui e acompanha, tem exatamente o nome do caboclo que não resolveu o problema que ele deu prazo de tantos dias para resolver, né? Então, esse plano de ação, fazer isso, ele junto com o cliente, né, mapear o ação, o detalhamento, ter responsável, prazo e status, ele é essencial. E aí, o meu aconselhamento é depois que você monta ali no coisa, você jogar isso para uma ferramenta de gestão, porque se você trabalha só com retenção, todos os seus clientes vão ter esse monte de cardzinho para resolver, né? E aí você vai acompanhando. Se o prazo para eu retornar o cliente é sexta-feira, quinta-feira, pelo menos eu tenho que dar uma checada com o responsável se aquilo já foi finalizado, né? Então, o nosso acompanhamento, ele é muito importante, né? Então, acabou a primeira reunião,
fizemos o plano de ação, devolvi para o cliente, alinhei a expectativa para eu retornar, eu tenho que, né, definir o plano de ação, validar com ele, é isso mesmo? Faltou alguma coisa? Não. Vamos já deixar uma próxima reunião agendada? Já deixa a próxima reunião marcada com o cliente. Se é uma coisa que você não vai conseguir resolver de hoje para amanhã, marca para a semana que vem. Tudo vai depender da urgência que tem as ações e o quanto que você vai ter alguma atualização de status ali, né? E um ponto importantíssimo, registre. Eu tenho um faniquito com esse negócio de registrar, né? Registre sempre, porque o que não foi registrado não foi dito, não foi resolvido, foi nada, né? Então, registre o principal ponto, manda por e-mail, manda pelo WhatsApp, manda por sinal de fumaça, faz do jeito que for. Mas isso precisa estar registrado para o cliente saber que você está acompanhando, né? Ele. Pode ir para o próximo, Vini. Que é a parte mais crítica, tá? A parte mais crítica nem é lidar com o cliente, é lidar com o problema dentro de casa, né? Principalmente quando tem muitas coisas acontecendo, tem muitos clientes. Eu trabalhava só com. Como sempre trabalhei com retenção, era tipo assim, nossa, toda hora é a Gabi trazendo um negócio. Mas era o que eu podia fazer, A né? Gabi era chata Então, da empresa. exato, mas o meu trabalho é sinalizar, porque foi aquilo que Sim, eu falei do total. exemplo do meu mentorado recentemente. Ah, você vai estar criando alarde. Cara, é melhor eu criar alarde e o cliente ficar do que eu não criar e ele sair, né? Então, esse é um ponto importantíssimo. Teve uma vez que aconteceu, eu fui a importância de checar lá em cima, como eu falei, o tempo de contrato. Eu sabia que o cliente ia renovar em setembro, um daqueles clientes lá em cima que eu citei. Ele ia renovar em setembro, a gente estava em março. O cliente estava reclamando que a plataforma eram milhões de painéis, de módulos e tal. O cliente estava reclamando que nada funcionava. E realmente nada funcionava. Eu não conseguia acessar. E eu já estava, enfim. Eu falei: olha, a gente tem que ter isso aqui pronto até junho, para o cliente ter julho e agosto já satisfeito e, tipo, com a bola já, tipo, beleza, já resolvi, para setembro ele renovar. Porque se a gente refazer tudo em agosto e ele ainda estiver testando, ele não vai renovar, porque ele vai falar assim, cara, mas eu não tenho margem para trabalhar se der algum erro, né? Então tem que ter essa margem. Então, a gente tem que trazer coisas, às vezes, com antecedência, assim, era a segunda maior conta da empresa. Como que eu vou deixar passar? E uma coisa assim, mas isso não vai poder entrar para o Redmap agora. Aí eu falava, o que é mais caro? 5 milhões ou 5 milhões que a gente vai perder anual se o cliente sair, ou a gente colocar isso como prioridade no roadmap. Então, você tem que ser meio que advogado de diabo ali, né? No final dos contos, é advogado do cliente, porque é isso, né? Então, sinalizar enquanto é tempo é importantíssimo. Criar esse alerta é uma responsabilidade nossa, né? E trazer os stakeholders certos. Então, acabou a reunião com o cliente, essa primeira reunião com o cliente, marca uma reunião com todos aqueles responsáveis no plano de ação que você montou. Gente, o cliente me procurou, e é esse, de novo, não personalizar. Ele falou que está com problema aqui, 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 isso, né? A gente pode resolver em quanto tempo, qual o prazo que a gente vai dar, e acompanhar, né? Esse é o ponto importantíssimo, acompanhar a resolução desse problema para dar o feedback do cliente. Pode passar, Vini. De novo, né? Acompanhar, eu já estava no outro slide, nem sabia. Fazer esse follow-up contínuo. Fazer um update proativo para o cliente, cara, não espera o cliente perguntar, e aí, resolveu, não sei o quê? Responde para ele, se resolveu já, eu fiquei de dar o retorno na quinta-feira, na quarta já resolveu, já manda para ele, olha só que legal, a gente fez antes do prazo que a gente estabeleceu, né? Você define a narrativa, leva o status antes, né? De novo, documenta os contatos, né? E isso a Lunatic ajuda muito, porque se a gente faz pelo WhatsApp já fica documentado, então é aquilo, se você não registra, não aconteceu. Né? O histórico é a prova da sua presença, o quanto você estava ali, para depois ninguém falar que foi a CS que perdeu a conta. Né? E finalizar o cliente quando encerrar, né? Olha só, a retenção só acaba quando não tem mais nenhum card aberto, quando, né, ele falou, não, beleza, tá ok, legal, as reuniões começam a ficar mais espaçadas, né? Então, às vezes, em retenção, você começa a fazer. Eu tive um processo que eu fazia reunião
todo dia. Aí eu passei a fazer um dia sim, um dia não. Aí eu passei a fazer uma vez por semana. Aí depois eu consegui fazer uma vez a cada 15 dias só de atualização. Então a coisa vai se estabilizando e eu consigo tirar o cliente do radar de churn, né? Então o sucesso do cliente ele vai depender dele perceber o valor que você está trazendo no dia a dia dele e o quanto que você está cuidando da conta dele lá dentro, né? Pode passar, Vini. Vai ficar disponível sim, tá, Sandra? Pode deixar. Os links, o framework lá do plano de trabalho também, tá? Só para E aí eu quero disponível, só só vai para estar poder. disponível se estiverem participando na comunidade. Tem que entrar na comunidade que a Gabi vai mandar Boa, lá. boa, boa. E aí eu queria só, para a gente já caminhando para a finalização, trazer essa mentalidade de retenção, que eu falo que é uma mentalidade diferente, né? Boa. Que a gente precisa, não basta criar o plano, a planilha é legal, mas você tem que ser o guardião do processo mesmo. Então, tem que estar organizado, tem que se organizar muito, assim, para conseguir cobrar as outras áreas, fulano. é, é, a gente estava com status para resolver no dia tal. Como é que está o andamento disso? Vai checando ali o andamento, né, para poder ter certeza que a gente vai conseguir resolver a questão do cliente. O outro ponto é prever problemas. Eu falo que a gente sabe quando vai dar merda às vezes, né? A gente sabe pô, me deram um prazo, eu sei que não vai dar para cumprir esse prazo. Dá uma checa, olha, tem certeza? Tentar antecipar essas coisas, às vezes é um alerta meio empírico na nossa, principalmente quando você está acostumado, né? Você fala, falou que vai me entregar, então não vai entregar em tanto tempo, eu sei que não vai. E aí você vai checando ali, eu acho que essa capacidade de prever quando vai acontecer alguma coisa, ela é uma mentalidade que é importante. A sede de resolver, né? Eu falo que dando meu exemplo lá do estágio, né? Ter essa urgência genuína, assim, do tipo de vontade de ajudar, cara, eu quero resolver o problema desse cliente. Eu acho que não tem poucas coisas que são tão satisfatórias para mim quanto um cliente fala assim, agora isso aqui está uma Ferrari. Eu adoro ouvir isso. Quando o cliente chega para mim falando, olha, eu não aguento mais reclamar das mesmas coisas e depois finalizar o processo e o cliente falar, agora isso aqui está uma Ferrari e compra mais e faz upsell, sabe? É muito legal. E a gente tem que ter, sim, essa urgência, que ninguém mais vai ter. Nenhum dev vai ter, ninguém de operação vai ter. Quem tem urgência de resolver o problema é quem fica na cara do cliente. Só tem urgência quem leva esporro, né? Então, se você está ali na casa do cliente, você vai ter urgência. Então, você tem que conseguir trazer essa urgência para dentro de casa para que as coisas se resolvam, né? E organização, que sem organização, esse plano de ação não acontece. Você tem que se organizar para você conseguir superar algum imprevisto de agenda que pode acontecer. Sei lá, às vezes alguém que estava responsável por tal coisa ficou doente, eu tenho que avisar o cliente que aquele prazo vai ter que ser renegociado. Enfim, a gente tem que conseguir ter uma ferramenta para acompanhar isso, isso é essencial, né? Então, e aí que eu costumo dizer, né? O Customer Success, ele precisa ajudar o cliente a atingir o OKR de negócio dele. Sem isso, Boa. a gente não consegue gerar valor de serviço, né? Então, a gente precisa entender o quanto que o quanto que o nosso serviço, o nosso produto ajuda ele e ajudar ele a chegar nesse ponto, né? Do ponto A para o ponto B com que a gente oferece, né? Pode passar. E finalizando, é isso. A retenção não é uma reação, é presença, é método, é responsabilidade. A gente precisa estar no. Caraca, 11h59, viu? A gente precisa Alinhada. acompanhar com métrica, olhando para o cliente e com método, né? Que eu acho que é mais importante, ter o método para o cliente ficar, porque isso é resultado de negócio, no final das contas. É isso. Excelente. Excelente, Gabi. Uma dúvida que eu tenho é como que você. Vou até remover aqui já para ficar nós dois na tela. Tem mais algumas perguntas. Uhum. Uma dúvida que eu tenho é como você utilizava, talvez, para medir, que tipo de métrica você utilizava para medir que você de fato conseguiu reverter esse churn. Você associava uma reunião de crise e até uma renovação, como é que você tinha esse número de falar, ó, esses clientes aqui estavam prestes a sair e eu consegui, através dessas ações aqui, reter. Como é que você media isso? Acho que é uma baita informação para o pessoal que está assistindo aqui. Boa pergunta. Vai depender do problema do cliente, né? O caso que eu falei agora Alexa falando comigo.
É, o problema do cliente que, por exemplo, vai renovar e está tudo errado, né? Está tudo dando errado. Então, para mim, a métrica de sucesso é a renovação dele. O Hum, cliente, eu, por exemplo, na Catalyst, a nossa principal métrica é a usabilidade. O cliente ele precisaria acessar, né? Isso vai depender da frequência que ele organizou com a gente. Mas se ele organizou uma frequência semanal, ele precisa entrar semanalmente. Se ele não está entrando, isso já é um alarme para mim. Se ele volta a entrar, beleza. Então, vai depender do qual que é o problema que ele trouxe. Né? Porque às vezes ele está insatisfeito com uma coisa específica, mas ele não quer cancelar, ou ele não vai cancelar por uma questão de mercado mesmo, mas exemplo, aquele que eu falei da moça lá do relatório a cada 3 meses. O sucesso nosso era conseguir. Meu era que eu coloco. Nessa parte eu ponho como meta pessoal mesmo, né? Mas o sucesso era conseguir que eles usassem a plataforma já, a coisa pronta, para fazer a apresentação executiva para o CEO. Né? Cara, quando você mostra o seu produto lá na cara do CEO, com todas as informações que ele precisa, do jeito que ele precisa, sem a pessoa que usa a minha plataforma ter que ficar fazendo um print, fazer PPT e fazer um monte de coisa, esse é o meu sucesso. Ela está conseguindo hum. fazer 2 cliques e gerou valor para ela. É assim que eu gero valor para ela. Se ela está conseguindo, beleza. Então vai depender de qual que é como que a gente está entregando, como eu falei, gerando valor ali no OKR, né, do cliente específico, e às vezes a gente vai ter stakeholders que vão ter OKRs diferentes com o uso do nosso serviço, né? E aí eu tenho que conseguir gerar valor para esses 2 ou 3, né? E aí eu vou acompanhando dessa forma. Na maioria das vezes, o que, que acontecia? Quando a gente resolvia o problema, o cliente tende a ficar muito mais receptivo para trazer ideias novas e, no final das contas, fazer um upsell. Quando a gente está na tecnologia que a gente tem essa possibilidade, isso é muito bom, porque aí ele fala assim: ah, tá, agora que a gente resolveu, tinha uma coisa que eu queria fazer, será que dá? Aí o cliente começa, como eu falei, né? A gente reverter o cliente fiel é isso. Ele começa a pensar no seu produto como uma possibilidade, né? Como uma coisa do tipo, olha, eu posso usar para outras coisas que eu nem sabia que podia, né? É aí que a gente vai para a parte de expansão, mas não adianta falar de expansão, renovação, de nada quando tem cliente puto, né? Se o cliente está com raiva, não adianta, você só tem que resolver o problema dele. Então, respondendo a isso, vai depender muito do qual que é a dor que a gente precisa resolver dele. Resolvemos a dor, eu tiro ele ou as dores, né? Aí eu consigo tirar do meu radar de churn, né? Eu consigo tirar do minha jornada de retenção. Eu adoro quando eu volto eu movo o card da retenção pro recuperado, eu adoro mandar mover pro recuperado. Gabi, mensagem final para quem está te assistindo agora e está passando por gestões de crises, um churn elevado. O que que você fala para ele no final dessa live de tudo que você apresentou e também onde ele pode encontrar a Gabi Marques para trocar essa ideia, aprofundar e qualquer tipo de contribuição que ele possa ter. Bom, se está com muito churn, a gente está com pouco dado e pouco contato com o cliente. Então, o primeiro ponto é mapear, né? E a sequência das apresentações eu fiz justamente nesse ponto. Você tem que mapear, entender quem está sumido, quem já deu o feedback negativo, onde estão essas pessoas, como que estão as métricas de satisfação, de usabilidade, né? Qualquer coisa que você tenha ali de informação para começar a usar o framework, para começar a usar a correr atrás desse cliente, né? Vamos dizer, você tem que ter ali um mínimo de informação, né? E se precisar de ajuda, pode me procurar. Como a gente vai compartilhar o slide, no último tem meu LinkedIn, tem também o meu LinkedIn, além daqui, e o meu site. Então, no site tem a parte da consultoria, da mentoria, tem livro meu de delegação, tem curso de liderança, tem várias outras coisas lá, mas a gente também pode conversar, bater um papo. Eu gosto muito de gente, né? Então, assim, eu gosto, se a pessoa falar, vamos conversar, que eu estou com um problema aqui, e aí quero tirar uma dúvida. Beleza, vamos fazer, não precisa contratar a consultoria só para tirar uma dúvida, não. Eu gosto de falar sobre isso, né? Então, Boa. acho que
o principal ponto é esse, assim, a gente ter dado e a gente trocar, assim, os produtos são muito diferentes, mentoria, eu vejo cada coisa, assim, produto, serviço são muito diferentes, vão ter particularidade, né, mas o básico é esse aí, né, é ouvir cliente, gerar plano de ação, levar isso para dentro de casa, conseguir resolver o problema, acompanhar e conseguir resolver o problema dele, né, tendo isso, acho que você só perde se você já tiver perdido antes disso, né, então é Boa. isso. Excelente o papo que tivemos aqui, Gabi. Muito, muito obrigado pela sua participação. Adorei, conteúdo riquíssimo. Já estão perguntando aqui se a gente vai conseguir acessar esse conteúdo novamente. Vai ficar salvo, assim, vai ficar no YouTube da Lunatic. A gente vai fazer uma newsletter com uma análise minha mais aprofundada de tudo que a Gabi trouxe aqui. Lê o QR Code, Gabi vai estar lá na comunidade, vai compartilhar com o pessoal que está lá e vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Então, já te chamo. Aí, ó, já garanti um Boa. papo ali para você. Muito obrigado, Gabi. Valeu, gente. Pessoal, satisfação. Espero vocês no nosso próximo episódio daqui do CSI. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, Gabi. Obrigado. Valeu, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau.